Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série de vídeos eu estou falando a respeito de um período bastante importante na minha carreira de escritor, que foi o período de publicação da revista Protótipo. No número 2 da revista Protótipo, foram publicados nada menos do que 6 textos. Essa revista era produzida com aquilo que a gente tinha na época, um mimeógrafo à tinta. E os desenhos eram feitos pacientemente com agulha de costura, uma agulha mais grossa, que a gente ia perfurando, fazendo os traços com muita sutileza no stencil. Um dos meus contos publicados na revista Protótipo número 2, Um Ninho de Carunchos, eu mesmo ilustrei este conto. Um Ninho de Carunchos conta a história de um sujeito que levanta de noite, existe um ruído, ele começa a procurar pela casa para identificar, no final das contas percebe que esse é um ruído que está nele, não esse que está no meu ouvido agora, esse zumbido infernal, né, que chega na vida da gente depois de uma certa idade, mas um ruído estranho. E ele vai ao médico e o médico diz: você está com caruncho. Como eu disse, os meus textos daquela época eram muito metafóricos e tinham sempre essa pitada de humor também. Um outro conto publicado, o título é Loja Viva, e começa com uma mulher fazendo uma escolha numa loja. E aquele ali é muito apropriado para trabalhos domésticos, faz isso, faz aquilo, e aquele outro, aquilo faz assim, faz assado. Depois a gente vai perceber que ela está numa loja escolhendo um marido robô. Em outro conto, historinha número 3, um menino que está entediado com a família dele, uma família muito tradicional, que quer determinar ali agora, vai ser médico como avô, vem cá menino, faz isso e tal, comporte-se direito, se derramar, pingar café na roupa, você vai apanhar, aquela coisa toda. E esse menino, a fim de liberdade, então ele resolve se transformar em um passarinho, e ele vira um passarinho, e sai voando da casa e toma o destino dele. Como eu disse, naquele tempo, aqui no interior, ou você virava passarinho ou ficava preso nessa gaiola da mesmice, do marasmo, né, que era morar no interior, para quem queria ter um horizonte, criar um horizonte. Então, normal aqui era o sujeito ter uma certa idade e se mandava, né? Normal isso. A historinha 5, ela se diferencia porque ela propõe uma esperança. De todas as preocupações que eu vejo nos textos daquela época, esse abre uma esperança. Começa a contar assim que era uma vez uma cidade triste, de ruas tristes, tudo era triste, tudo era cinza, cinza, cinza. Até que chega alguém novo na cidade, muda-se para lá alguém, e aquelas pessoas todas acostumadas a olhar só para frente, por um lado, pelas janelas, começam a observar. Aquele sujeito começa a pintar a casa dele de uma cor, tal. Mas as expectativas eram de que aquela casa ia descorar, aquele sujeito também ia ficar triste, cinza como os demais. Mas, surpreendendo a todos, aquele homem novo, ele não corresponde àquele tipo de expectativa. E no prazo esperado para que a sua vida se tornasse a mesma coisa triste, sem sentido dos outros, ele vai lá e repinta a própria casa, ele planta de novo o jardim, e ele começa a sorrir, e ele começa a ser considerado doido. E na doidice, ele vai contaminando os demais.
E um dia a rua começa a ficar doida, boba, sorridente, como aquele sujeito. O texto Historinha 2 já mostra aquela preocupação social, a degradação da situação do sujeito na sociedade. Vamos ver esse texto? Historinha 2. Chegou num só cansaço. Assentou-se no chão, pois a última cadeira estava no prego. Pensar na vida deu falta de ar. Queria abrir a janela, mas ficou sem jeito. Ela nem existia mais. Vendera os portais também. A partir de hoje ficam no prego mais 50 litros de seu ar diário. Pagou suas dívidas e foi para casa dormir. Era ele que estava ali com as mãos fincadas na cara, desconsolado. Ficava para dormir de madrugada, já que só possuía 2 horas e meia de sono. O restante foi cobrado por um sujeito de maus bofes nunca visto. Ainda podia fabricá-lo batendo a porta com uma conta que era um despropósito. Talvez outra hora, não fiz nem para comer. O Carantonha nem quis saber, pegou seu sono e saiu com ele debaixo do braço. O resto o senhor paga em suaves prestações. Pego a primeira amanhã de manhã. Acordou de seus pensamentos com um zumbir de pernilongo. Esperou, ele pousou e fez de sugar-lhe o sangue. O tapa estalou num repente e o bichinho morreu na palma da mão. O homem sorriu, satisfeito, lambeu o sangue do inseto. DK, sabe se não vou precisar vender isso amanhã? O quarto estava sem nada, parecia mais um abandono, e era escuro, pois a lâmpada foi só nos bons tempos. No outro dia, quando acordou, o sol queimava-lhe o rosto. Embora não soubesse o que teria acontecido, não ficou surpreso. Deviam ter levado a primeira prestação. Lá na frente, iam 2 homens com os caibros e as telhas do barraco. Bebeu um gole d'água e comeu um pedaço da cama. Os homens da segunda prestação vinham lá embaixo. À noite, quando voltou, nem mesmo a cama se achava. Sorriu um meio sorriso que restava e deitou-se na grama. Quando a enfermeira veio com a agulha para tirar o sangue, ele fez a pergunta. Não, senhor, o fígado não subiu na cotação, mas o senhor pode vender os olhos. Estão muito procurados. Sorriu. Ali estava um homem realmente vazio. Ele mesmo. Vendeu mais 4 costelas e o sexo para um industrial meio passado. Foi o médico que indicou. A gente não está comprando fígado não, mas você pode vender o sexo para um velho lá do 115. Vendeu, mas o velho era sovina. O filho da mãe pagou uma titica de nada. Se não fossem as dívidas, a fome, passou a viver na porta da clínica. Sempre que entrava uma ambulância, ele corria para a sala de operações. Falta um baço? Eu vendo o meu, eu vendo o meu. Foi hoje que dispôs do coração. Também nem tinha importância. Já não sentia mais nada mesmo. Ouviu a voz do enfermeiro ao lado. Senhor, o intestino subiu 2 pontos o metro. Quer vender? Ontem, quando o enfermeiro saiu para jantar, cumprimentou o homem. Ele agora ficava amarrado ao corrimão da porta de entrada como um balão de gás. E o vento soprando, para cá, para lá, para cá, para lá. Eu estou lendo os contos que eu publiquei na época nessa revista, em virtude de sua raridade. A revista Protótipo dificilmente será encontrada em algum lugar. Se bem que tem uma história interessante. Eu havia saído de Passos, fui morar em Brasília e depois resolvi ir embora de Brasília, não estava me adaptando bem e fui para o Rio de Janeiro. Fui morar em Niterói, passei no vestibular da Federal Fluminense em comunicação e
Um dia, conversando com um colega de sala, ele comentou comigo a respeito dos movimentos literários de Minas Gerais, a agitação. Lá vocês publicam muitas revistas literárias, né? Eu falei, tem muitas. Pois bem, chegando na casa dele, onde a gente ia fazer um trabalho de escola, e ele foi lá e voltou com um número da revista Protótipo na mão. Ele havia comprado em uma feira. A revista chegou aonde a gente nem imaginava, né? A mulher nua. O sol queima, as estrelas no céu. Havia uma vez um quarto redondo, onde estendida ficava toda a natureza, transformando. Muito tempo atrás existiam os pássaros, as libélulas, as cores. Havia um mar de águas onde viviam infinitos animais. No minúsculo quarto cabiam todos os seres, pois ele era imenso. Nele existiam todos os animais, existiam todas as cores, todos os pássaros, as águas, peixes. Mas um dia nasceu uma pequenina mulher nua que foi devorando tudo. O sol queima, não há sombra para seu cansaço. Caminha num imenso deserto sem cores. A lua vem. Os dias reaparecem com seu azul estridente. Ela caminha. Faz a pausa apenas para dar à luz a mais um leão. Ele nasce feroz, faminto. Caminha para ela com suas garras mortais. A mulher nua luta, precisa sobreviver. Mata sua cria, come sua cria. Chegou ao fim do deserto. Hoje ele está menor. Cada dia que morre, ele vai se encolhendo, sumindo. Ou é ela quem está crescendo? Não procura pensar. O sol queima e ela sente sede. Quer água? Não existe mais água, gritou. Bebe sua urina, seu suor, seu sangue. Precisa continuar andando. Começa a sua recaminhada. A cada passo segundo, pare mais uma besta. Vai destruindo a todos. Precisa sobreviver. As noites escurecem, sente medo. Não tem com o que se encorajar. Chora e vem o frio. E ela sente, sofre. Um dia, percebeu que suas mãos podiam tocar todo o quarto. Ela estava imensa. Os leões também eram cada vez mais ferozes. Arrancavam-lhe as carnes. Caminhava cega. Eles bebiam-lhe o sangue. Ela estava fraca, muito fraca, e morreu nas areias tépidas de seu deserto. Parece claro aí que lá naquela época, 1973, já estava ligado nessa questão do meio ambiente, né? Eu vivia num tempo em que, por exemplo, a floresta era inimiga do desenvolvimento nacional. Hoje, pensamos de forma diferente, nós preocupados com o meio ambiente, né? Nós, cidadãos comuns, porque este pensamento destruidor de natureza, esse pensamento de que país que tem floresta é país subdesenvolvido, continua vivo, né? Se você está gostando aí dos nossos papos, neste ano comemorativo dos 50 anos de lançamento da revista Protótipo, curte aí, inscreva-se no canal, indique para as pessoas e até o próximo. Grande abraço.